Nessa propriedade rural, perto de Paraguaçu Paulista, o agricultor está replantando a soja. Da primeira vez que tentou, não veio chuva e as sementes não germinaram. E nessa área aqui, por exemplo, graças a Deus, tá tudo ok, mas né, tem área que nós tivemos que replantar e tá mais ruim, falta de água, né? Porque na região de Afis e na região de AGF, que nós tá plantando, vai ter que parar porque não chove. Não chove. Não tem umidade para continuar o plantio. A situação se repete em muitas fazendas do Vale do Paranapanema, na região de Assis, onde só no ano passado foram colhidos R$ 1 bilhão em grãos, como soja e milho, por exemplo. 2020 tem sido marcado pela pior crise hídrica da história. Nessa outra lavoura, o agricultor teve mais sorte, choveu e ele não precisou fazer o replantio. O Matheus segue os passos do pai. Apesar de jovem, já se acostumou com os altos e baixos da atividade. Eles torcem para que o regime de chuvas se normalize. A gente não pode nem ficar ligando por essas coisas, porque sempre aconteceu, então você vai criando casca, né? Então você vai já, se não colheu esse ano que vem a gente vai plantar de novo e vai, se Deus quiser, vai dar certo. Aqui neste ponto da lavoura, a gente tem um exemplo do que tem acontecido com a agricultura brasileira por causa do clima. Esta soja, ela foi plantada no começo de novembro e muito pouco se desenvolveu desde então. Agora aqui do outro lado da rua, a gente tem uma soja que foi plantada praticamente na mesma época e se desenvolveu muito mais. Isso mostra como a quantidade de chuvas tem sido irregular. Uma eventual queda na produtividade deve ser compensada pelos preços. A saca da soja está em alta por causa das exportações e a escassez do produto no mercado interno, o que tem animado os produtores. A condição de preço, na verdade, nunca foi tão bom, né? Nunca o produtor teve assim tão bem remunerado, né? Então isso que ele fica animado em plantar e o agricultor sempre é animado, né? Sempre ele acredita que vai dar certo, né? Ele é bem positivo, né? Porque se não fosse nem plantaria, né? O cara já desanimava logo e não plantaria. A preocupação é que o atraso no plantio em 2020 prejudique a safrinha, também conhecida como uma segunda safra, no final de fevereiro, início de março do ano que vem. Mas uma coisa é certa, os preços tanto da soja quanto do milho vão continuar em alta, pelo menos até agosto de 2021. Era tudo que o produtor gostaria, apesar da falta de chuva. Se ela vier, serão duas boas notícias para o homem do campo. O país conta com a safrinha, antigamente não contava, né? Que plantava bastante milho no verão. Safrinha era uma opção secundária, né? Agora hoje já criou uma necessidade, né? Que depende da safrinha. Então um ano ruim desse, segunda safra, Então, na verdade, vai faltar um pouco de milho, sim. Talvez vai ficar uma janela aí, que o país também não tem muito estoque, que a gente vê falar, né? Então pode ocorrer uma falta de mercadoria. A soja ainda até dia 20, quem plantou até dia 20 de outubro, dia 20 de outubro até 20 de novembro, é a janela ideal. Não está a safrinha travado para fora, mas a safrinha está comprometida. Essa avaliação de condição de lavoura, de produtividade, a gente vai ser necessário acompanhar ao longo do desenvolvimento da cultura, para ter uma resposta melhor, para ter uma ideia melhor de como vai se comportar a safra. Então, mas até o momento, bem irregular as chuvas e as próprias condições de lavouras. Tem lavouras muito boas e tem lavouras implantadas de forma não tão satisfatória por questão de clima. E aí a gente segue acompanhando as lavouras e as condições no decorrer da safra aí.